é a razão, muitas casas vejo maldições. Vejo mulheres crescendo e conceber filhos em casas sem pai. Por quê? Porque nessas casas há maldições familiares. E esta maldição é um ser espiritual que não é bruxo que possa resolver, porque é fabricado de bruxo. Amém! Você não parou para pensar nisto? O remédio da maldição é o remédio espiritual chamado Jesus Cristo. Romanos 12, versículo 3. Sim, pobre Deus. Há uma coisa que eu estou para deixar para vocês todos aqui. E saber que Deus existe e Deus é Pai. A dosagem. Diga a dosagem. Levanta sua voz, diga a dosagem. Existem muitos tipos de dosagem. Há outros que saem daqui para o hospital e o médico vai medicar para ele e dizer: toma este comprimido de manhã e tarde e à noite. A sua doença será sarada. Aleluia. E também há outros que vão nos bruxos, que são curandeiros, os deuses do mundo, e o Deus do mundo dizer: leva este raiz, vai medicar, vai banhar, ou seja, traga lá as galinhas com cabritos ou bois, eu vou fazer uma lavagem para ti, para que a sua vida seja melhorada. Mas existe uma dosagem espiritual, uma dosagem importante. Somente esta dosagem é medicada com toda pessoa que medica com a fé. Essa dosagem chama-se a dosagem espiritual. Diga a dosagem espiritual. Grita a sua voz, diga a dosagem espiritual. A dosagem espiritual não é qualquer pessoa que vai medicar esses medicamentos, porque o nome dele mesmo chama-se a dosagem espiritual. Como é que o incrédulo, uma pessoa do mundo, pode medicar a dosagem espiritual? Porque é uma dosagem que ninguém pode haver, é uma dosagem que ninguém pode observar, mas sentir no corpo a unção divina que vem de Deus. Porque a unção de Deus é o poder. Diga, é o poder. É o poder. Diga, a unção de Deus. A unção de Deus é o poder. É o poder. Não vi? A unção de Deus é o poder. Repita isto. A unção de Deus é o poder. Muitas pessoas pensam que Deus morreu. Deus nunca morreu. E muitas pessoas interpretam mal a Bíblia dizendo que o curandeiro foi fabricado pela Deus. Mentira. Existem homens chamados filhos de Deus. E existem homens que pertencem ao reino das trevas. Alguém vai perguntar: mas mostra-me lá quem pertence ao reino de Deus e quem pertence ao reino das trevas. Isto, a resposta é: isso está no seu coração. Pergunta lá o teu coração: que tipo de Deus eu estou a servir? Porque Deus dos céus, o Criador, não é Deus de raiz, nem Deus de sal. Deus dos céus criou aquelas coisas como o alimento para todas as pessoas. Não para você usar aquele raiz com os deuses as quais vai atormentar na vida das pessoas. Isto é a razão, muitas casas vejo maldições. Vejo mulheres crescendo e conceber filhos em casas sem pai. Por quê? Porque nessas casas há maldições familiares. E esta maldição é um ser espiritual que não é bruxo que possa resolver, porque é fabricado de bruxo. Amém! Você não parou para pensar nisto? O remédio da maldição é o remédio espiritual chamado Jesus Cristo. O que a Bíblia nos disse: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer seja salvo. Então a salvação somente em Jesus Cristo é que podemos alcançar. Não há outro nome dado aos seres humanos o qual pode ter a salvação além do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o padrão da vida.
E o nome de Jesus é a força espiritual para combater o diabo. O nome de Jesus é o poder espiritual para combater os demônios. Não há como combater o demônio chamando um outro demônio. Você não para pensar que o demônio e o curandeiro são um só. Não para pensar nisso. Porque você pode correr atrás de bruxos querendo a salvação. E há uma falha que eu vejo. E há uma incredulidade que vejo. Há homens ao chamado de Deus com autoridade. Moisés era um só homem, o qual veio para libertar o povo, mas existiam muitas pessoas lá. Por que Deus não levou todas aquelas pessoas para libertar o povo? E Deus escolheu um só. Diga, um só. Um só. É a solução de sua vida. Diga, um só. É a solução de sua vida. Moisés saiu para Egito sozinho. Somente Deus falou com Arão, para que Arão obedeça a voz de Moisés. Para que Arão seja a porta-voz de Moisés. E Moisés é que libertou o povo. Se interessa comigo? Vou numa parte muito importante. Existem muitos pregadores no mundo. Existem muitos evangelistas, muitos profetas, muitos pastores. Mas há um só pastor escolhido de Deus com autoridade para desfazer a obra satânica. Revela, Pai. Pode existir muitos pastores a pregar o evangelho, mas um só é que tem autoridade divina dos céus. Chega no fundo, Pai. Então, quando ele levanta a voz, começa a orar, o diabo trema. Revela, Pai. Você não para pensar que podemos pregar enquanto somos muitos, e a incredulidade do homem é a razão de estar no mesmo lugar. Vocês, a incredulidade do homem é a razão de estar no só mesmo lugar. Revela, Pai. Um pastor vai dizer: não vou ir ver aquele mocinho pequeno, enquanto aquele mocinho pequeno é quem tem autoridade para dar. Um dia Deus falou comigo, disse assim: você vai ver Ezequiel, porque eu te dei a unção genuína. Ok, onde estava a morte lá na praia? Por que você não travou aquela morte? Onde estava aqueles hipopótamos? Por que você não travou aqueles hipopótamos? Somente um homem dos 1020 pessoas à terra disse: chega a morte na praia e chega a morte do mundo. Aquilo era uma maldição feita de trevas que precisa o poder divino para travar. Chega no fundo, Pai. O poder divino é que faz com que o povo ficar com alegria. Revela o seu povo. Revela o seu povo. Não há como receber a salvação sem Jesus. Rapaz. Porque este nome é que tem autoridade. Ai, revela para o seu povo. Para pensar nisto, Moisés era sozinho que libertou o povo no Egito. Mas existiam muitas pessoas. Por que aquelas pessoas não liberaram o povo? Somente Moisés. Somente Moisés. Mas será que o povo não queria liberdade? Queria. Não queria? Queria. Mas Moisés é que foi com o poder dos céus e disse: Faraó, liberte os teus escravos, porque assim diz o Deus dos hebreus. Somos muitos pregadores, mas há um só escolhido com autoridade divina que vem dos céus para falar palavra e acontecer. Para dizer algo e acontecer. Você vai dizer: esta maldição não sai, já orei, já jejuei. Não requer a oração nem jejum, requer o poder de Deus. O que a Bíblia nos diz? Porque Deus ungiu a Jesus Cristo Nazareno com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Você não parou para pensar nisso? Revela, chega no fundo. O que a Bíblia nos quer dizer? A Bíblia diz: há uma doença incurável em mim? Jesus disse: eu não posso curar isto. Deus disse: você deve morar com malária. Deus disse: você não deve casar. Deus disse: você não deve comprar carro. É a razão de hoje eu te ver não casar, é porque você desobedece. A sua desobediência é a razão de estar somente num lugar. Muitas pessoas hoje têm dinheiro nos bolsos. Muito dinheiro, saco de dinheiro. Volta de praia com muito dinheiro e acaba tudo aqui enximangando, na família sofrer. Revela, Pai, tá vindo. Você entra em casa dela,
seja que nem a criança dele, que é o filho que concebeu com a esposa, nem tem biquíni para usar. Dá a vontade do povo. Entrega a vontade do povo. Contribua. O que você pensa com isso? Mulheres sofrem hoje, mas no dia que você o encontrou, o prometeste o amar, você pensa que a mulher que você levou uma escrava quer teu sustento, homem, muda. Você pensa que o lucro é cigarro na boca? Não. Você pensa que o lucro é bebida na boca? Não. Se eu perguntar para você o que te serve isso, vai me responder? Não. Qual é o benefício? É ver a sua esposa sofrer? Ah, revela, no fundo. É? Chega no fundo, pai. Ver a sua esposa sofrer? No fundo. Há homens chamados com autoridade Aleluia. para vir desfazer a obra das trevas. Porque a obra das trevas é um algo espiritual. Se é um algo espiritual, somente espiritualmente pode ser quebrado. Porque é algo espiritualmente. Há muitos dons na terra, mas cada um com seu dom. Dom. Aleluia. Revela, pai. Eu disse, vamos entrar no livro de Romanos 12, versículo 3. Não sei que alguém está aí comigo. Romanos 10, versículo 3. O que a Bíblia nos diz aqui? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês. Mesmo em cada um, julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Você pode ver a cabeça e você pode ver o estômago, ver o braço e pensar que o braço e a cabeça façam as coisas iguais. Não. Temos pés. Qual é o trabalho de pé? Pesar. O braço, o trabalho da mão, pegar. De cabeça, pensar. Não usa sua cabeça para usar chapéu. Diga o seu vizinho. E nem usa sua cabeça para colocar mexo. Aleluia. Versículo 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinamos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você não para pensar nisto. Vamos correr agora para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem sirva, sirva com a força que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para tudo o sempre. Aleluia. Em Jesus pertence o quê? A glória e o poder. Diga o poder. É sobrenatural.
O poder é sobrenatural. Lemos versículo 13. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Então, ultimemos aqui no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ler o versículo 3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Você não para pensar nisto. Ninguém pode falar mal de Jesus, desonrar o nome de Jesus, a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é santo. Diga a santidade. A santidade vem da glória e grandeza de Deus, porque Deus é misericordioso. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Você não parou para pensar nisto? Vou repetir este versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferenças de habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe de Deus o Espírito do poder. Está vendo aqui? Uma pessoa recebe do Espírito do poder para fazer o quê? Milagres. Diga milagres. 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 E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ela dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso o povo hoje pode dizer: nunca vimos essas línguas. E aonde é que se fala? Essas línguas são compreendidas pelas pessoas que são espiritualmente. Amém. A pessoa que compreenda a espiritualidade, ele pode falar essas línguas, porque é o dom divino que vem de Deus. Amém. Versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você não parou para pensar de onde comecei e de onde eu parei? Tudo isto fala de um só Deus e de um só Espírito, chamado Espírito Santo.
Diga, o Espírito Santo é o padrão da minha vida. O Espírito Santo é o padrão da minha vida. A língua espiritual é uma língua fala dos anjos de Deus. E há homens hoje que representam anjos. A pessoa pode andar e viver conversando com um anjo, não sabendo que é um anjo. Há pessoas hoje que têm uma capacidade divina, ok? Há pessoas que receberam o chamado original. O chamado original é o chamado genuíno que vem de Deus, que confirma o chamado por causa das coisas maravilhas, que são milagres sobrenaturais feitos aqui no mundo. Isso prova que o chamado desta pessoa vem do Altíssimo. Diga glória a Deus. Todas as pessoas têm um chamado, mas o dom, cada qual é dado conforme a maneira que Deus quis. Diga, Deus, revela-me. Diga, Deus, revela os seus segredos. Deus, revela os seus segredos. Para compreender o dom divino de Deus, é preciso você crer em Deus. Sem fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximem dele devem crer que ele existe e que ele é o galardoador daquele que o busca. Quem pode compreender a vontade de Deus sem fé? Ai, cara, que tipo de pessoa é você? Quantas vezes e quantos pastores passaram nele e a sua vida continua a ser mesma? Até hoje em dia eu vejo pessoas indo atrás de bruxo. O bruxo não vai servir, mas você sai daqui para curandeiro. O curandeiro vai dar saúde, você vai dar demônio. É a razão hoje de ver os seus filhos não prosperar. O seu filho trabalha, azar, bebedeira. Sempre veja que a vida é bom com cigarro. Chega no fundo. Vai. Você para pensar nisso. Um fumo. Tirar fumo com as narinas. Pensa que é normal isso. O que os pulmões vão ser lá dentro? Verifica lá a sua vida, que a sua vida merece no reino de Deus ou no reino das trevas. Alguém vai dizer, desde quando é dito que Jesus volta ou Deus existe? Por que até agora não voltou? Você não vê sinais hoje? Os sinais, ok? O que acontece e o que você vê. Um dia você viu. O mundo é coberto pela escuridão. E a luz veio brilhar onde há escuridão. E o povo amou a escuridão porque a luz demorou a chegar. Porque hoje em dia vocês veem a luz e desprezam a luz. Pensa que a sua vida vai ir na frente sem a luz. A escuridão é a razão de limitação das vidas das pessoas. Você pensa que com a escuridão a sua vida vai para frente? Não use pastor como o resto hoje. E muitos homens usam pastor como o resto. Outros todos os dias chegam em casa com garrafa, mas no momento da aflição vai querer pastor. Eu vejo muitos pastores a ser usados como o resto. Alguém morreu em casa de curandeiro, mas vai pedir pastor para vir fazer oração para enterrar a pessoa. Que tipo de pastor é você? Aonde leva aquela alma? Aonde leva aquela alma? Você vai atrás de um bruxo. Por que não chama um bruxo para vir fazer oração? Se a pessoa morreu em casa de um bruxo, chama o bruxo para vir fazer oração. E usa pastor como o resto. Ei, não aceita ser usado como o resto. Você merece. Você merece. E vai dizer, aquele pastor é chato, é mau. A razão que ele não fez oração quando eu tive
infelicidade na minha casa. Vou fazer oração para quê? Para quê? Se você vê o curandeiro como seu bruxo, aliás, como seu Deus, chama ele. Chama ele. Diga, chama ele. Chama ele. Revela teu fundo. Sim, diga a ele para fazer oração para enterrar o cadáver. A urna morreu porque você pediu do pastor. Até quando ainda não houve infelicidade, você pode insultar e falar mal dele. Mas quando já há infelicidade, você chama por ele. Venha, venha, por favor. Até manda as pessoas grandes para pedir. E dizer, eu tenho o Espírito de Deus, tenho que orar. Que tipo de pastor é você? Eu costumo dizer, muitos aqueles que fazem isso, porque você também tem o costume de que os pastores gostam de mesa. Revela. Eu sei. Tem esse costume. Os pastores gostam de chá e pão na mesa. Não são todos. Os pastores com chamado original que vem de Deus não gostam dessas coisas. Revela, Senhor. Por que razão não vai ver Ezequiel dizendo aleluia contra a felicidade que eu não conheço? Revela, Pai. Há um casamento, você vai pedir a proteção num bruxo. Mas hoje é o dia dos noivos sair de casa para vir marchar e servir vesto para muitas pessoas. Você vai pedir, pastor, ora por nós, pessoas de casamento. Se você pediu proteção lá, por que não chama para proteger também aqui? Por que não chama para aquela pessoa aqui? É? O que você pensa em tua mente? O tempo é curto, Jesus está voltando. Isto é um sinal de que o reino de Deus está vindo. Há de ver muitos negócios e clientes entram em poucas bancas. O que você pensa que é? Sempre quando, antes de ir no negócio na sua banca, está a aplicar a vaselina. Revela. Aqui no fundo, revela, Pai. Aqui no fundo. Eu quero lá que só. No fundo. Os clientes vêm daqui. Chega no fundo. Sai daqui. Vai no fundo. Vem daqui. Revela. Sai daqui. Revela. O que você pensa que é? Jesus não criou o homem, aliás, Deus, para sofrer na terra. Ele criou o homem, o primeiro homem, o Adão, e colocou no jardim do Éden. Aonde? No jardim. Diga o jardim. Quando você pensar em imaginar o jardim, é um lugar feio. Belo, limpo, por quê? Porque o homem são todas as coisas. E o homem veio para continuar de onde Deus parou. Porque a Bíblia diz, o homem é um flor na terra. É um flor, ok? Vai ser flor, ok? Há de ver cemitérios cheios em casa. E quando observar, muitas pessoas, cada ano mora alguém. E observar bem, há de ver que uma pessoa não chama de cabeça da família. Revela. O que você pensa? E depois morrer no inferno. O que Jesus disse? Jesus disse, o Lázaro era um homem pobre. Ele fez essa parábola. E o outro já era um homem rico. O Lázaro comia com os cachorros. E o homem rico comia bem com a esposa. E quando morreu o homem rico foi para o inferno. Assim como quando morreu o Adão, aliás, o Lázaro foi aonde? Ele foi levado para os céus. O homem rico viu Abraão e disse, avô Abraão, suplico, peço que mande o Lázaro com um pouco de água, porque estou muito afomeado, estou com muita sede. E disse, vocês conseguiram fazer o bem na terra, não aqui. Não aqui. Não pensa que aqui na terra é o seu lugar. Aqui somos viajantes. A Bíblia diz, aqui na terra não há uma cidade que dura para sempre, mas buscamos a cidade que há de vir. Buscamos a cidade que há de vir. Não há uma cidade que dura para sempre aqui. Não há. E você está busy em as coisas do mundo. Vai morrer, o seu pai nasceu, encontrou dinheiro, morreu, deixou dinheiro. Amém. O que você pensa que tu és na vida? O que você pensa? Você pensa que é importante? O dinheiro é importante que você? E o que está acontecendo nas casas? As mães nunca ficaram felizes na vida. A mãe sai
vezes o pai sai e vai em casa de hoje, em casa de Raquel. Vocês não param para valorizar as vossas mulheres. Você não pensa que para Raquel te ver com essa alegria, com esse perfume, com essa limpeza, é a sua esposa que engomou as roupas, é a sua esposa que deu água para banhar. Não, por que você não valoriza a sua esposa? Deixa ele em casa, você vai dormir em casa de hoje, em casa de Raquel, em casa de Reis, em casa de Raquel, deixa a sua esposa em casa. Você vai precisar de tua lei quando ficar doente. A namorada não vai te vir te cuidar. Revela. Revela. Todos os dias, todos os 25, todos os 31, eu sou um homem de niggas, eu sou suegaman, vou na praia, eu vou esmanganar, a sua esposa dormindo lá. Ok, diga-me lá, a sua esposa você o levou para vir dormir com Mata ou contigo? Revela. A Mata grande é o marido, não aquela Mata que está na loja. Revela. A Mata grande é a sua esposa, não aquela Mata que está da loja. Revela, Pai. Por que você não para pensar nisso? Usa a esposa como resto. Oh, rapaz. Mas eu vi um dia que o problema são as mamanas. Sabe como é que eu vi isso? É porque a mãe, quando é casada e levada para casa, nos primeiros dias ele ajoelhava dizendo: pai, vai fazer pai. Quando já tem hábito de casamento, já fazer assim. Quando já habitué tanto assim, e o papai chega e diz: estou com fome, amor, estou com fome. Não está vendo que estou a trabalhar? Vai, lá na cozinha lá. Revela, Pai. É casarinho. São vocês problemas. Revela. Por que não amarra o teu marido com a corda para não ver a outros homens? Uma mulher. Amarra o teu marido. O diga que ele é importante. Até quando você vai o valorizar? Você o valorizava, o amava, o respeitava quando roubava. Chega no O fundo. vosso amor acabou no mato, com as árvores lá. Revela. Não! E vocês, mulheres que gostam dos homens dos donos, por que você pensa que és? Você merece uma punição de ter uma hemorragia que não para. Revela. Revela. Por que não procura o seu marido sozinho? É pleia que ele não vai servir. Revela. Chega no fundo, Pai. Todos os homens ao te ver, mas sabe, a coisa que vejo agora é que muitas mulheres são boladas, estão a se vender. Estão a se vender. Ei, mulheres! Principalmente aqueles que não estão no lado, estão a se vender. Revela. Há uma mulher que nem sabe dançar de trás, vai dizer de canhangaba. Revela. Nem sabe dançar de trás. Ok? O que vai acontecer aí? Eu vi num dia, mano, uma mulher, quando sai de casa, ele tem uma capulana e tem uma calção pequena. Quando sai de casa, tem uma capulana marrom à frente dos pais. Quando chega na paragem, já tira a capulana e mete na bolsa. Entra no carro, Revela. chega na vila. Quando vê um Joãozinho aí vestiu bem, tem aquele corte, tem aqueles óculos, começa. Nem sabe dançar atrás. Para a mulher está precisando, para o homem está precisando. O que você pensa que é? O casamento não é se vender. O casamento não é se vender. Outras mulheres são pobres em casa. O homem vai ver a beleza porque você emprestou um lápis de batom da sua amiga. Revela. E o homem te viu que você tem uma beleza porque emprestou lápis. Até emprestou roupas para ele se manganar. Revela. Revela. Se o jovem te ver, ele vai dizer: esta é uma moça bonita, man. Não há outra como ele. Eu te amo nas árvores. Eu vou te casar de casa. Quando chega em casa, não tem lápis, não tem seguidermo, não tem batom, Revela. não tem nada. Revela. Já está se tornando velha e o homem vai te deixar. Porque você se vendeu. O casamento não é se vender. Aprendeu?
a usar bem. Amém. Aprender a usar bem. Amém. Você pensa que é respeito quando sai dos seus pais com capulana e sair fora sem capulana? Não é respeito. É uma loucura. Amém. É uma loucura. Há de ver a dança deles quando chega a chamar. Já vai dançar, é dança isso aí. O que você pensa que és? É? Todos os homens. Ih, caiu. Revela. Vão comer. Mamãe e papai estão a sofrer com a sua despesa, cara. Amém. Rapaço. Toda Revela. hora. É netinho. Mami nanga ni wambilo. Mama unja man. Uja hoka mabuti jote tuma ngone. Revela. Não é isso. Eu disse para vocês, há muitos pregadores e há muitos homens de Deus, mas existem homens com autoridade de falar coisas acontecer. Se rende para Jesus. Se rende para Jesus. Se rende para Jesus. Se rende para Jesus. I see the hand of God in Sihane. Eu vejo, amor de Deus. I see, eu vejo. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga louva ao Senhor. Quem diz para por aqui? Quem diz continua. Continua, Pai. Você tem uma resposta suficiente para isso? É? Então pergunta ao seu vizinho, por que você enriqueceu na família e outros são pobres? Outros são homens ricos, valiosos hoje. Homens que dão fora hoje. Homens com muito dinheiro dão fora, sustenta a casa, sustenta fora, não sustenta a casa. E o povo vai aplaudir e dizer, mas este é o bom, cuidado com aquilo. É uma armadilha para ti. Por que não volte em casa daquele homem primeiro? E reparar ver os filhos dele, como que estão? E reparar para a família dele, como que estão? Há de ver que nessa família há uma pessoa que não está bem, mas ele leva dinheiro, dá homens fora, quer fama fora, além de cuidar os filhos da casa, além de ajudar a família que está sofrendo na casa. Você pensa que é humildade, é um bom coração, é por isso? Não! Deve mudar as coisas, saber o que fazer. Deus ama nós todos. Se Deus criou as pessoas no mundo, é que Deus disse, cada um vai ajudar ao outro. Ajuda as pessoas de fora, dá de beber às pessoas de fora, a sua família, o seu pai, a sua família, a sua mãe estão a sofrer em casa. Aquele dinheiro que está a gastar lá fora, por que não cria uma empregada para sua mãe em casa? Por que não faça isso? E muitas pessoas aplaudem, dizem isto é bom, isto não é live aquilo. Dizem, é live. Estamos a curtir vida, John. Ultrapassada, outros deixam de estudar cedo. Porque os amigos de guitarra saíram da escola, foram dados o dinheiro de lanche com mãe e pai para no bilar. Gazeta das aulas, faz aquilo. O que vai ajudar você? Alguém vai dizer, eu tenho azar na vida. Azar não tem, você mesmo é que é o azar. Você não tem azar, mas você mesmo é o... Você mesmo é o... azar. Sim, acredite que eu sou o azar. Eu sou o azar. Porque você amarrou a sua mente. Sempre pensa que não caso porque há maldição familiar. A minha mãe morreu sem casar. O meu avô morreu sem casar. As minhas irmãs não casaram. Eu também sou incapaz de casar.
Coloque no seu lugar, mano. Seja um homem livre e sábio. Dizer, aonde pai, aonde mãe, aonde minha irmã diz conseguiu, eu vou conseguir. Papai morreu sem carro, eu vou ter. Mãe morreu sem casar, eu vou casar. Tá vendo assim? Você já tirar a tua mente na pobreza. Você já tirar a tua mente na escuridão. Vivam como homens livres. Vivam como homens livres. A pessoa que pensa, a pessoa educada, não uma pessoa que não serve de nada.